Olá, meu camarada! Vamos para mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos falar sobre uma campanha que teve contra os capoeiras no século XIX. Estamos aqui nesse canal falando sobre a história da capoeira e nessa série eu li para você. Estamos trabalhando o livro do Mestre Pedro. A capoeira em São Paulo, Resistência e Identidade Africana. Lá no livro que ele fala sobre as capoeiras e valentões, que nós estamos nessa série. Quem não viu ainda, né, os outros vídeos, eu vou deixar no final, quando acabar isso aqui, você vai lá e vê. Mas ele traz para nós as estratégias de resistência adotadas por africanos escravizados no Brasil e no Haiti. Ele vai falar dessas surpreendentes semelhanças desses dois países, pois a maior parte dos praticantes de capoeira na corte imperial, ou seja, no Brasil, provinha das mesmas regiões centro-africanas que os combatentes negros haitianos. Para quem não sabe, teve uma revolução no Haiti em que os negros, né, se revoltam e fazem várias tomadas, várias tentativas e tomada de poder naquele país. E aí ele vai evidenciar essas conexões culturais profundas da diáspora africana. E eu aproveito, como sempre, trago para vocês uma indicação de leitura da Célia Maria Marinho de Azevedo. Esse livro é de extrema importância, porque, como eu já disse para vocês, não dá para estudar a história da capoeira sem estudar a história do Brasil. Esse livro, Onda Negra, Medo Branco, a Célia Maria vai trazer para a gente exatamente essa revolução do Haiti que o mestre Pedro está citando no livro dele. Essa revolução no Haiti é muito importante para a gente justamente por conta das nações africanas que foram trazidas tanto para o Brasil como para outras partes da América. Para poder a gente conjecturar e ter a certeza de que a capoeira só foi possível nesse contexto sócio-histórico, político, social, né, cultural do Brasil. Porque se nós tivemos negros da mesma região da África, né, porque a África é imensa, e tivemos da mesma região em vários países, né? Ela dá o exemplo do Haiti, porque a semelhança é muito grande. E por que nos outros países não foi encontrado nada igual à capoeira? Porque só foi possível neste solo brasileiro, pelas misturas, pelo envolvimento com outras práticas culturais, pela forma, né? Só aqui teve negro de ganho, só aqui teve quilombo. Então, aqui existe um chão específico em que foi possível a formação da nossa capoeira. Por isso que quando se pergunta qual é a origem da capoeira, e eu sempre digo, não existe uma origem da capoeira, existe origens. A capoeira é uma mistura de elementos, e isso que é importante para a gente conjecturar e entender que essa prática social chamada capoeira só foi possível no Brasil. Então tá aí a indicação de leitura muito importante. Quem puder, né? Tem esse livro, acredito que já tenha, né, em PDF na internet, pesquisa por aí e estuda a nossa história. Então, o mestre Pedro também traz para a gente novas fronteiras étnicas, que lembra que a gente falou no vídeo passado do desafio entre africanos cariocas e paulistas, lá no Brás, na Chácara do Padre. Então, ele ilustra como cativos formavam novos laços sociais. Traz também o exemplo do Robert Slane, que trouxe esses estudos, né, da escravidão negra no Brasil, que na labuta diária, na luta contra os desmandos do Senhor, na procura de parceiros para a vida afetiva, necessariamente eles, né, os escravizados, haveriam de formar laços com pessoas de outras origens, redesenhando as fronteiras étnicas. Claro, né, minha gente, você tirado, arrancado da sua terra, trazido para outro lugar diferente, separado de sua família. Muitas vezes aqui, quando chegava também, as famílias eram separadas. Então, era necessário, porque nós, enquanto seres humanos, seres sociáveis por natureza, nós precisamos fazer esses laços sociais. E aí havia um novo desenho, e por conta disso mesmo que foi possível a nossa capoeira. A capoeira servia como ferramenta para esses africanos, para esses escravizados, recuperarem os vínculos sociais destruídos pela escravidão e também para acelerar o processo de ladinização. A gente já falou sobre isso, né? Os ladinos eram aqueles indivíduos que eram africanos, mas que já falavam português, já sabiam lidar com as nuances sociais, já sabiam se movimentar, e a partir daí também a gente pode dizer que surge o nosso jeitinho brasileiro, que aí já é outro movimento para outro vídeo. Tem vídeo aqui que eu já falei sobre isso, né, que é um conceito do antropólogo Roberto da Mata, é importante também, esse livro dele, o que faz o Brasil, Brasil, para a gente entender, né? E aí, esses indivíduos dominavam melhor os meandros da cidade, que era para eles completamente desconhecida. Mas esse processo de ladinização foi muito importante para a criação da nossa capoeira. E aí, eu trago para vocês a capoeira como ressocialização. Não é só uma história bonitinha de que a capoeira está ali fazendo um projeto social,
que a capoeira pode salvar os indivíduos, a capoeira é uma ferramenta pedagógica importante, eu defendo a capoeira como educação, mas isso também é um processo histórico. Eu trago aqui a identidade cultural, né? Somente depois da ladinização, os africanos encontravam nas maltas, ou seja, nos grupos de capoeira, a ressocialização necessária para voltarem a ter uma existência cultural. Então, eles procuravam esses grupos justamente para fazer essa troca. E também algo que é importante na nossa capoeira até o dia de hoje, que é hierarquias e valores. No movimento de corpos nas ruas, era graças ao jogo de capoeira que se tornavam cúmplices e afirmavam seus valores hierárquicos. É algo que eu respeito bastante. Outro dia, na Sociedade da Ginga, né, nós estávamos estudando o livro do professor Carlos Eugenino Bruno Soares, A Negrada Instituição, e lá surgiu essa questão de mestre, né, porque em alguns locais muitas pessoas não respeitam aquele mestre que alguns acham que pegou a corda de qualquer jeito, que não tinha tempo de capoeira, que não sabe fazer muita coisa na capoeira. Aquelas críticas que a gente já conhece. Coloca aí nos comentários se você conhece alguma crítica nesse sentido, se você já passou por isso, coloca aí para a gente fazer esse diálogo, né? E assim fazer as nossas conjecturas. E eu disse lá, na Sociedade da Ginga, que eu respeito, foi assim que eu aprendi, eu respeito a hierarquia na capoeira. Não me importa se o mestre pegou, tem pouco tempo de capoeira, não me importa se ele pegou de qualquer jeito, não, eu não tenho isso comigo. Se ele se intitula, está ali na roda como mestre de capoeira, eu vou respeitá-lo como mestre de capoeira, mas isso é coisa minha, viu, gente? Eu não estou aqui para ditar verdades absolutas. Inclusive, coloca a sua opinião aí, que é importante. Mas, para mim, a hierarquia é extremamente importante, e se o indivíduo se diz mestre, e não importa o que vou falar dele, inclusive até tem embates dentro daquele caso, né, que meu marido é contra a mestre de capoeira, e ele tem algumas opiniões contrárias, que isso é maravilhoso, né, porque a gente não pode concordar com tudo. E eu sempre digo, eu vou sempre respeitar aquele que se diz mestre, está na roda, é mestre de capoeira, eu vou sempre respeitar esse espaço. E aí também é importante a gente entender quais espaços era a prática da capoeira. A capoeira acontecia em torno do chafariz, no pátio da cadeia, na entrada da Rua da Esperança, sobre as barbas dos guardas. Por isso que esse é mais um motivo de que a capoeira não foi criada, presta atenção, porque às vezes o pessoal pega um recortezinho e não entende o que eu estou falando. A capoeira não foi criada no movimento de escravidão como ânsia de liberdade. Não foi criada dessa forma. A capoeira tem a sua origem no Brasil, e a história da capoeira nos mostra que ela foi criada num cotidiano, nesses espaços de sobrevivência, com muitas outras práticas culturais acontecendo ao mesmo tempo, e ninguém acordou de manhã dizendo eu vou criar essa capoeira aqui para lutar contra a escravidão. Não existe isso, ela acontecia em vários espaços, com várias outras práticas acontecendo, e é isso que a gente tem que entender. A capoeira é uma prática social nascida no Brasil, como importante ferramenta educativa desde os seus primórdios. Mas vamos aqui ao tema central do vídeo de hoje, que é a campanha contra os capoeiras. Isso aí também fez parte do processo de repressão. Trouxe o exemplo que o mestre Pedro traz aqui no livro dele, que em 5 de março de 1831, lembra lá do caso que a gente trouxe no vídeo passado, da chácara do padre Antônio Joaquim de Macedo, que foi cercada por capoeiras paulistas? Então, lembra também que eu disse que o mestre Pedro não encontrou o inventário do padre para fazer o cruzamento das fontes? Então, o que é que o pesquisador faz? Ele vai procurar outras fontes, porque não dá para você ficar com uma única fonte quando você faz pesquisa histórica. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre como fazer a pesquisa histórica com capoeira. Se você tiver interesse, você assiste também. Vou deixar no final. Quando acabar esse vídeo aqui, você vai lá e assiste para aprender e fazer no seu estado, porque a gente precisa de muitos braços, porque a história da capoeira ainda tem muita coisa a ser desvelada. Então, o que ele fez? Ele foi nos ofícios, e aí tem o juiz de paz da freguesia que cobrou providências solicitando que nos domingos e dias santos fosse enviada ao Brás uma escolta suficiente para fazer dispensar qualquer ajuntamento que se forme. Lembra lá do livro que eu falei no início? A onda negra, medo branco? Então, havia muito medo desses negros se juntarem, né, e fazer a revolução, como foi feito no Haiti. Então, o magistrado demonstrou que semelhantes tumultos podem resultar em inculcáveis males, indicando que a capoeira era uma prática costumeira. A preocupação ia além da capoeira, sendo o principal controlar a mobilidade e a socialização dos cativos. Ou seja, essa união que eles tinham na capoeira também incomodava.
Eu trouxe aqui o exemplo do meu livro Escorregar Não É Cair, um jeito que o corpo dá as configurações da capoeira em Sergipe no século XIX, porque eu também fiz esse cruzamento das fontes, também encontrei uma campanha contra os capoeiras em Sergipe. Quem tiver interesse, o link está na descrição, de adquirir o livro, de ler. Se tiver dúvida, também pode colocar aí nos comentários, que é importante a gente fazer essas conjecturas. Como eu tenho pesquisa histórica também com fonte primária, no meu caso em Sergipe, no caso do mestre Pedro em São Paulo, a gente pode fazer essas conjecturas. E em Sergipe, eu encontrei muitas notícias de jornais também numa campanha contra os capoeiras. É importante a gente fazer essas relações. Então, a preocupação dessa onda negra, né? O medo dos brancos dessa onda negra, havia uma vigilância maior contra os ajuntamentos de escravos. Muitas vezes nas festas eles se juntavam, né? Não só escravizados, mas também homens livres, negros, brancos, pobres. A gente percebe isso também na obra do professor Carlos Eugênio, na Negrada Instituição, que é muito forte. Então, havia uma preocupação das autoridades. Em julho de 1831, um juiz de paz solicitou ordens às patrulhas noturnas para revistar pessoas com armas, com maior preocupação sobre ajuntamentos em dias santos que fazem os pretos e moleques, ou seja, em dias de festa, em dias de santo, eles estavam sempre se reunindo, isso causava muita preocupação. Lembrem, quem não viu a playlist da Capoeira Escrava, também deixarei no final para você assistir. Quando tiver um tempinho, pega um caderninho, anota para você fazer as suas próprias conjecturas. Em 1831 foi o ano do terror no Rio de Janeiro. Então, o que o mestre Pedro traz aqui, nesse livro Capoeiras e Valentões, é que, no mesmo momento histórico que estava essa repressão fortíssima no Rio de Janeiro, em São Paulo começa a ter leis sobre isso, mas havia uma certa permissividade. Mas as autoridades vigilantes falavam dessa falta de estrutura em combater esses moleques, esses pretos, principalmente em dias santos, porque havia muita gente nas ruas e aí havia os ajuntamentos. Então, repete-se constantemente reclamações, ele viu isso nos documentos, sobre problemas causados por escravos libertos ou homens livres pobres. Como sempre, né, minha gente, até hoje, o pessoal chega nas comunidades, nas favelas, na periferia, sai dando tiro, sai reprimindo, mas ninguém chega nos jardins fazendo isso, né? Então, vamos observar a repressão que vivemos até hoje. Por outro lado, da falta de força policial suficiente para conter esses ajuntamentos, o jornal veja o cruzamento das fontes históricas. Ele traz o ofício, ele traz notícia de jornal e vai fazendo os cruzamentos. O jornal Farol Paulistano publicou também em 1831 diversos ofícios cobrando a atuação mais enérgica dos juízes de paz e da polícia diante de grupos armados nas ruas de São Paulo. Então, veja a capoeira em São Paulo, a capoeira no Rio de Janeiro, a capoeira em Sergipe, já tem tudo isso aqui no canal. E se você não for inscrito, se inscreva, ativa no sininho para não perder nada por aqui. Nós pretendemos estudar o Brasil inteiro e eu preciso da sua contribuição para continuar produzindo por aqui. Qual é a sua contribuição? Se inscreve, dá o seu like e nos ajuda aí. Ele vai trazer também o contexto de rebeliões escravas, não só em São Paulo, né, mas que é importante. Ele trouxe aqui a questão da Bahia, né, de 1835, a gente já estudou bastante a revolta dos malês, foi uma revolta extremamente organizada, faz aí uma odalisca flix para você entender, mas mais especificamente uma revolta em Campinas em 1832, porque havia um plano de revolta ali nas senzalas e ele traz esse contexto para a gente. E a partir dessas revoltas, a lei em 1835 de pena de morte para escravos. Para quem acha que nunca teve pena de morte no Brasil, né? Lembra aí que em 1835 havia essa lei. Então, diversas posturas a partir dessas revoltas, dessas rebeliões, lembra? Onda negra, medo branco. O que é que acontece? Diversas posturas, já falei com vocês, código de posturas, lei específica de cada cidade para reprimir várias situações. E aí foram criadas na década de 1830 para dificultar a circulação e o porte de armas para cativos, também em Sergipe. Quando eu analisei o código de postura de Aracaju, distância, por que, professora Dalissa, você ficou com Aracaju distância diante dos municípios todos? Porque foi, lembra do cruzamento das fontes que nós temos que fazer? Eu encontrei capoeira, em jornais, em relatório do presidente da província, mais necessidades. Tem outros pontos específicos, mas mais necessidades. Então, o que eu tenho que fazer? Cruzamento nas fontes daquilo que eu encontrei. Outros documentos não foi possível, mas a pesquisa está aberta. Quem quiser dar continuidade em Sergipe, em Alagoas, mesmo os caminhos que foram abertos por nós, que viemos primeiro, mas vocês, cada um de vocês, pode pegar no seu estado. Tem estado que nem tem pesquisa acadêmica ainda.
Pesquisa histórica em fonte primária acadêmica tem vários estados que ainda não tem. E eu duvido que não se encontre capoeira. Porque eu sempre dou exemplo. Se tinha capoeira na Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, por que não vai ter no Rio Grande do Norte, por exemplo? Se tem no Ceará, se tem no Maranhão, o Rio Grande do Norte vai ficar ali no meio? Claro que tem. Precisa de braço para pesquisar. Então, vamos voltar aqui o que ele diz. Em Campinas, um plano de revolta em 1832 agitou as senzalas de 15 grandes fazendas. Ações escravas culminaram na lei de 10 de junho de 1835, que punia com pena de morte os escravos que assassinassem seus senhores, feitores e familiares. Lembrem o que eu disse, não dá para estudar a história da capoeira, não dá para estudar a origem da capoeira sem estudar a história do Brasil. Porque como a capoeira é uma prática social brasileira, ela está toda conectada com a sociedade. Tem uma vez que eu dei uma palestra só sobre isso. Eu fiz uma conexão da capoeira com a história do Brasil, mostrando o nome da palestra exatamente esse. A capoeira, formação, faz parte da formação da sociedade brasileira. Inclusive, se você quiser que eu vá para o seu evento da palestra, tem um e-mail aqui no canal, no perfil do canal, você entra em contato lá e a gente vê como é que é possível. Então, eu fiz essa conjectura, que é totalmente possível você também fazer, de que a capoeira faz parte da formação do povo brasileiro, faz parte da formação dessa nação. Não tem como estudar a história da capoeira sem estudar a história do Brasil. Um está interligado com o outro. Lembram que eu já falei para vocês que os capoeiras eram um tipo social, um indivíduo que muitas vezes se mantinha em segredo. Fazer capoeira era coisa secreta, né? Então, ter esse conhecimento sobre os capoeiras, mas ao mesmo tempo eles gostavam de se mostrar, gostavam de dizer que eram capoeiras. Era um tipo específico, que se vestia de uma forma específica, que se movimentava e que andava na rua de uma forma específica. E aí, em São Paulo, sai essa portaria de 1864. O presidente da província, né, o primeiro presidente da província de São Paulo, Rafael Tobias de Aguiar, emitiu portaria em dezembro de 1834, cobrando providências sobre escravos armados, especialmente os denominados capoeiras. Veja que não é à toa, ninguém ia colocar num documento algo especificando o indivíduo se não existisse. Tem gente que ainda diz que capoeira só após mestre Bimba, mestre Pastinha, só após a institucionalização. Gente, está bem claro nos documentos, isso aqui não é achismo, não é informação tirada do, né? Deixa para lá. É documento. O mestre Pedro teve o cuidado de trazer até as caixas. Eu também, na minha pesquisa, eu trago a caixa, trago o número do ofício, onde você encontrar no arquivo público. Se você quiser tirar dúvida, vai lá no arquivo público, olha o meu livro, o livro do mestre Pedro, o livro do professor Carlos Eugênio, outras tantas obras, olha lá com a caixa que você vai procurar, já está tudo mastigado para você. Quando nós fomos ao arquivo público, não tinha nada, não tinha ninguém que indicasse onde é que estava. E você já tem indicação nesses estados que tem pesquisa, obviamente. Tem estados que ainda não tem pesquisa, você pode ser o pioneiro no seu estado. Então, o juiz de paz de Santa Efigênia recomendou vigilância sobre os tais capoeiras, que trazia oculto em um pequeno pão escondido entre a manga da jaqueta ou perna da calça uma espécie de punhal. Veja a astúcia desse capoeira, até dentro do pão eles traziam as armas. A expressão, como a experiência o demonstra, aponta para um problema frequente, revelando conhecimento específico sobre o costume dos capoeiras. Olha só, você veja que até o português, quem está assistindo no celular, talvez não dê para ver muito, porque fica pequeno, mas se você ampliar aí dá para ver. Veja que até o português, ó, tais, como está escrito, um pequeno pão, aí a gente vê lá embaixo uma espécie de punhal, não tem acento, vê a forma com que está escrito, ou seja, o português também passou pelo processo de modificação. Obviamente, o português do Brasil é diferente de Portugal, justamente por conta das misturas, né? De tantas nações africanas, de tantas nações indígenas, então o nosso português é todo misturado. Como que a capoeira também não vai ser fruto dessa mistura? Quando eu falo que a capoeira não tem fundamento, as pessoas querem vir, né, brigar. Gente, a capoeira não tem fundação. Como é que vai ter fundamento? Existem algumas bases, sim, bases históricas, mas a maior parte das tradições da capoeira foram inventadas, como diria Eric Hobsbawm, que nós inventamos tradições. Se foram inventadas, quais são os fundamentos? Os fundamentos são do grupo, os fundamentos são da linhagem de algum mestre, os fundamentos são da capoeira regional, são da capoeira Angola, porque foram coisas criadas depois, mas a nossa capoeira de base, raiz, a origem da capoeira não tem
fundamento que a gente possa seguir, porque foi muito modificada, veja, até o português. Imagina uma prática social como a capoeira. Então, antes de sair jogando pedra aí nos comentários, faça suas conjecturas. Eu não sou dona da verdade absoluta, porque na ciência não existe verdade absoluta. Procura aí no seu estado documentos e traz para a gente conversar, para a gente debater, para a gente trocar experiência e fazer as nossas conjecturas. Coloca aí nos comentários. Agora coloca com respeito e com documentação, tá bom, minha gente? O importante na ciência é justamente isso, trazer novos documentos para a gente fazer as conjecturas, a contradição faz parte, e você pode discordar de mim à vontade, nós estamos aqui para isso também. A missão deste canal é justamente fazer com que você, capoeira, desperte para os estudos. Então, pega teu caderninho, vai anotando, assiste outros canais, faz suas leituras, vai a campo, pesquisa nos arquivos e você vai conseguir fazer as suas próprias conjecturas. Se você tiver vontade de fazer uma graduação, mestrado, doutorado, o que você quiser fazer, seus projetos sociais, concorrer a edital, tudo é possível você fazer. Agora, a gente precisa defender a história da nossa capoeira. Não pode sair falando a mesma bobagem que falaram o tempo todo para a gente. É mentira o que falaram, professora Dalisca? Não, os nossos mestres não tinham informação, porque não existia pesquisa científica. E quando começou a existir a pesquisa, também não chegava para todo mundo. Não tem essa informação que vocês têm hoje, que está aqui no canal do YouTube. Então, os mais jovens, por favor, respeitem seus mestres e, por favor, ajude os seus mestres a compreender que as coisas mudaram, que hoje tem pesquisa, tem documentação, que não dá mais para falar que a capoeira, a origem da capoeira é da ânsia de liberdade pelos escravos, não dá mais, porque a gente sabe que foi muito mais do que isso e a gente precisa compreender isso. Então, vamos continuar aqui com as dificuldades que as autoridades diziam da aplicação da lei, né? Ali na Santa Efigênia, lembre que eu sempre falo para vocês, mais do que fazer a história da capoeira, nós temos que fazer a geografia da capoeira. E o mestre Pedro traz para a gente, Santa Efigênia, o juiz de paz informou ter dado providências para evitar todos os males que podiam provir da impunidade dos tais capoeiras, assegurando que a postura da Câmara proibindo aquele jogo tem sido executada. No Brás, o juiz suplente respondeu haver dado todas as providências para a boa ordem da polícia, a fim de não haver neste distrito jogo de capoeira. Preste atenção na documentação. No Distrito Sul da Sé, outro juiz enfatizou suas ações no sentido de combater não só o jogo denominado capoeira, mas reconheceu que não tem sido possível vedar todas as desordens. Eles reconhecem a dificuldade na aplicação da lei, porque criaram um código de postura, mas não conseguiram conter a capoeira. Por isso nós estamos aqui hoje nesse canal, graças aos nossos ancestrais que tiveram essa coragem, que mesmo depois de tanta repressão, continuaram praticando capoeira, passou por vários processos de marcialização, de folclorização e sobrevivemos e estamos até aqui para contar a história. Então, nessa geografia da capoeira, em São Paulo, o centro urbano era formado pelas freguesias de Santa Efigênia, Sé e Brás, que somavam 9.391 habitantes em 1836. 4.081 eram brancos, 2.830 pretos, mais 2.327 pardos e 63 índios, que são as informações trazidas no livro do Mestre Pedro. Vejam que essa movimentação, essas trocas aconteciam. A Sé era o coração da cidade, atraindo escravizados pelas tarefas diárias, lembra dos nossos negros de ganho, né, que só tinha no Brasil, e pela presença da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Também a igreja católica tinha essa separação, né, tinha uma igreja específica só para os homens pretos. Suas ruas tortas e apertadas, seus becos facilitavam a fuga e ocultação de elementos visados pela autoridade, ou seja, os capoeiras penetravam nesses becos, nessas ruas, e fugiam rapidamente, né? Dispersavam rapidamente. E isso que as autoridades não conseguiam conter. Essa malícia, essa malemolência, essa forma de andar, essa forma de agir pela cidade que os capoeiras tinham e a dificuldade das autoridades também era com relação a isso. E essa mobilidade se dava muito nas festas, né? Festividades e práticas culturais que aconteciam. Por exemplo, o sepultamento dos irmãos falecidos dos malungos. Para quem não sabe, né? Acredito que a maioria sabe, mas para quem não sabe, malungos é uma espécie de irmão, né? Vou falar aqui rapidamente, para quem não sabe, não é irmão de sangue, é aquele irmão que passou pelo mesmo processo que você passou. Pode ter sido no navio negreiro, pode ter sido nas fazendas, pode ter sido em qualquer movimento. Então, malungo é basicamente isso. Então, era feito à noite, um ritual próprio, em que eram evocados, aí eles disfarçavam, né, esses ritos, esses rituais iam para a igreja, né? E eram famosos os feitos celebrados nessa igreja do Rosário,
com o programa de danças e cantos no Adro. O Adro era o espaço ali, o pátio, que para quem conhece Salvador, vou falar de Salvador porque eu conheço mais de perto. Salvador, você vê vários terreiros, assim, né? Espaços abertos, e era aí que acontecia também a célebre música denominada tambaque. Esse tambaque é uma música específica e que acontecia em círculo, em que eles cantavam ecoando o som do tambor, e também no Beco das Minas, assim chamado porque reunia as negras quitandeiras. Quem não viu a playlist desse livro, Capoeiras e Valentões, né, da história da capoeira de São Paulo, veja, porque eu já expliquei o que é quitandeira, que são provindas da Costa da Mina, na África Ocidental, mas no outro vídeo eu explico mais detidamente a relação dessas mulheres, a importância dessas mulheres para a história da capoeira. Então, aí concentravam-se essas práticas culturais, essas manifestações africanas e que se misturavam, né? E que se aconteciam nesses pátios, nesses átrios das igrejas, especialmente da Igreja do Rosário. E o que mais as autoridades reclamavam nessas festividades é que havia dificuldade pela insuficiência policial, né, da força policial. Então, ele fala aqui dos guardas policiais, apenas 12 guardas para 9 quarteirões em Santa Efigênia, alguns dos quais já avançada nessa essa questão dos capoeiras. Ele fala dos soldados em Sorocaba, que tinha apenas 6 soldados, quando no mínimo deveria ser 16, pela quantidade, né, de movimentação, especialmente nas festas. E ele fala da necessidade de pelo menos 3 patrulhas compostas de 3 homens cada, para conter esses indivíduos. Então, havia uma legislação municipal contra a capoeira. Ele traz aqui São Paulo, 1833, foi a primeira postura municipal proibindo especificamente a capoeira na província de São Paulo. A segunda, a cidade de Sorocaba, de 1850, código de postura proibindo o jogo denominado de capoeiras ou qualquer outro gênero de luta. Isso é extremamente interessante, né? A palavra jogo que aparece em todos os documentos. Em Itu, 1858, postura contra jogo denominado de capoeiras, abolida em 1862. E Cabreúva, em 1863, código proibindo o jogo denominado capoeira após o desmembramento de Itu, porque Cabreúva pertencia a Itu, e aí quando foi desmembrado, Cabreúva também faz seu próprio código de postura proibindo o jogo denominado de capoeira. Se foi feito isso, você desmembra de uma cidade, cria outra cidade e também faz um código de postura proibindo o jogo de capoeira, porque isso era uma prática comum. Porque ninguém ia se preocupar em fazer uma lei proibindo. Inclusive, na minha pesquisa do meu livro Escorregar Não É Cair, um jeito que o corpo dá, as configurações da capoeira em Sergipe no século XIX, eu também analiso esses códigos de postura de Sergipe. E em Sergipe, tudo era tratado como sambas e batuques. Não aparece a palavra capoeira nem jogo de capoeira, mas aparece proibição da navalha. Lembra que a navalha é inserida na capoeira já em meados do século XIX, né? Após a lei Eusébio de Queiroz, é um marco importante. Aparece sambas e batuques, porque todo ajuntamento de negro, toda a formação de negro em Sergipe era denominado samba e batuque. Apesar de eu ter encontrado a palavra capoeira nas documentações oficiais, não aparecia a palavra capoeira. Aparecia nos jornais, aparecia no relatório do presidente de província, mas nos documentos ofício não aparecia. Aparecia sambas e batuques, inclusive nos processos crimes. A gente consegue fazer as conjecturas de que ali tinha capoeira, mas nos processos crimes em Sergipe não aparece a palavra capoeira. Tudo é sambas e batuques. Mas, como eu sempre digo, não se apegue à palavra capoeira, faça suas conjecturas. Então, as penalidades nas posturas municipais eram diferentes para as pessoas livres e para escravizados. Para aqueles que eram livres e eram pegos praticando capoeira, a prisão por 12 dias, multa de 2.000 a 6.000 réis. A proibição em praças, ruas e casas públicas. Lembra, gente, a gente está falando do início do século XIX. A capoeira ainda não era crime, mas já havia essa repressão. Já para os escravizados, além da prisão e da entrega ao senhor, o senhor, o dono do escravo, ele tinha que fazer essa punição de 20 a 25 açoites, porque senão ele ia pagar multa. Se ele não aplicasse esse castigo, ele ia pagar uma multa semelhante lá às pessoas livres, né, de 2.000 a 6.000 reais, porque o escravizado não tinha dinheiro, né, então tem que cobrar do senhor. Então o senhor era obrigado a dar esse 20 a 25 açoites, mas mesmo assim, veja que ainda é maneiro, né, abre aspas, fecha aspas, por quê? No Rio de Janeiro era 200 açoites, 100 açoites, 300 açoites, e aqui de 20 a 25, São Paulo era um pouco mais brando, digamos assim.
Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, que me chamou muito a atenção aqui em São Paulo, é a capoeira como jogo. Em várias documentações, né? Um ponto comum de todas as legislações é essa associação da capoeira ao termo jogo, enquanto o complementa em qualquer outro gênero de luta. Às vezes aparecia qualquer ou jogo de capoeira ou qualquer outro gênero de luta, né, que aparece em São Paulo e em Sorocaba. Esta seria uma consequência da visão comum em terras paulistas, de que a prática seria mais um jogo do que uma atividade perigosa. Lembra como eu falei? No Rio de Janeiro, atrás das açoites, 200 açoites, então a repressão era muito mais forte, porque a capoeira era um perigo. Ser capoeira era algo temido. Já em São Paulo, ele era tratado como uma brincadeira, como um jogo, né? É muito diferente do que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas isso aqui chama bastante atenção, que a capoeira nasce com jogo. Eu gosto muito dessa conjectura, porque até hoje nós chamamos de jogar capoeira, né? E aí ele traz também algo que é importante, que é o polimorfismo da festa negra, né? Essa polissemia que era essa festa negra. Não acontecia uma coisa só, acontecia várias coisas ao mesmo tempo. Como mostrou João José Reis, né, sobre a questão da Bahia, né, o caráter polimorfo e polissêmico da festa negra confundia os responsáveis pelo seu controle. Havia divergências constantes entre as autoridades, umas a favor e outras contra a folia da raiz africana. Porque o que acontece? No Brasil a gente teve algo chamado paternalismo, né? Acho que temos até hoje. Depois você coloca aí nos comentários o que é que você acha. Mas tinha essa visão repressiva que alguns acreditavam ser a festa negra antes-sala da revolta social, lembra? Medo branco, onda negra, né? O branco tinha medo dessa revolta por conta de não só porque do Haiti, mas no Brasil teve muitas revoltas, a gente estudou isso aqui no canal. E também tinha a visão permissiva, né? Outros mantinham que servia para controle social, a válvula de escape. Se até hoje, gente, quando a gente vai para a roda de capoeira, a gente tá cheio de problemas, chega lá, a gente esquece tudo. É uma válvula de escape para a gente. Imagina naquele movimento, né? De tanta opressão, de tanto trabalho escravizado. Então, havia essa parcela também dos donos de escravizados que era importante deixar eles brincarem, se divertirem. E a capoeira estava no meio desse rol, dessas festas de diversão, de brincadeira. E havia essa divisão aí, de tanto ela ser um movimento de ajuntamento perigoso, mas também como uma brincadeira em que eles se soltavam, eles se divertiam e esqueciam daquele movimento que estava sofrendo, daquela repressão sofrida, né? Eu acredito muito que a sobrevivência da capoeira também foi por conta dessa visão permissiva, porque ninguém aguenta ficar levando chibatada, né? E ainda resistir, sobreviver. E nós estamos aqui hoje estudando a história da capoeira graças aos nossos ancestrais. Vamos agradecer, né, a todos eles que vieram antes de nós, vamos respeitar e fazer reverência à nossa ancestralidade. Bom, gente, se você chegou até aqui é porque você quer estudar, então lembre do nosso acordo. Só compartilhe esse vídeo para aquela pessoa, para aquele grupo de capoeira que você sabe que quer estudar. Porque só chega até esse ponto do vídeo quem quer estudar. A maioria já abandonou no meio do vídeo, já abandonou no início, já me esculhambou por aí. Tô brincando, mas eu sei que muita gente fica com raiva de algumas coisas que eu falo, mas não fico com raiva não, aqui é estudo, é pesquisa, é ciência. Tem muitos anos de pesquisa. E a novidade para vocês é que em março, eu estou fazendo aqui um ano de canal, graças a cada um de vocês que estão aí, todos os inscritos, todas as pessoas que assistem. Eu sei que muita gente assiste e não se inscreve, então eu peço, se inscreva no canal, toca aí no sininho para não perder nada, já que você gosta de estudar. Coloca nos comentários o que, que você acha, se tiver alguma dúvida que eu possa contribuir, ou o que é que você está achando, né? Se a gente pode continuar, porque a gente precisa entender se está chegando para alguém. Para eu saber que está chegando, que está sendo importante, que o vídeo é relevante, você precisa curtir o vídeo, para que o YouTube entenda que é relevante. Precisa nos ajudar nesse processo. Então, para comemorar esse 1 ano de canal, todos os produtos, meu livro físico, né, sobre a capoeira em Sergipe no século XIX, os e-books, metodologia de ensino da capoeira, volume 1 e volume 2, a minha consultoria, se você quiser, a minha ajuda para construir o seu projeto de capoeira, seja de graduação, mestrado, doutorado, pós-graduação, projeto social, projeto para concorrer ao edital, o que você quiser, vai estar tudo com 60% de desconto somente durante o mês de março, para a gente comemorar esse 1 ano de canal. Nós estamos aqui produzindo, todo domingo tem vídeo novo para você. E você vai utilizar um cupom para adquirir esses produtos. Por isso, se você tiver interesse, não compra nada agora. Deixa para comprar no mês de março, que durante todo o mês de março vai estar com 60% de desconto. E mais, qualquer um dos produtos que você adquirir, você entra para a Sociedade da Ginga, mas somente durante o mês de março de 2026. Se você está assistindo esse vídeo depois do mês de março de 2026,
Seja bem-vindo. Está aí os links também na descrição do vídeo, mas não teremos mais a promoção, é só durante o mês de março, para a gente comemorar, para a gente celebrar esse 1 ano de canal. Vou deixar aqui no final, lembre-se, né, que capoeira tem que ter propósito, na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê, por isso eu vou deixar para vocês a playlist da Capoeira Escrava, do professor Carlos Eugênio Bruno Soares, a playlist da Capoeira de São Paulo, para você entender tudo isso que eu estou falando aqui, e o vídeo sobre como fazer pesquisa histórica com capoeira, para você fazer a sua própria história da capoeira aí no seu estado. Axé, meu camarada, até o próximo vídeo.